Boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Primeiro queria agradecer, né? Dia de domingo estar nessa live pra gente é bem gratificante, né? Que vocês podiam estar, assistir Domingão do Faustão, fantástico, enfim, tá com a família. E tá aqui é gratificante demais pra gente. Então, a gente vai falar hoje sobre testes, protocolos de testes, métodos de avaliação que vocês podem usar nos atletas e como a gente pode fazer esses testes, né? Como a gente pode mensurar, porque existem testes que vai servir só pra gente ver se o cara melhorou, que é como se fosse o benchmark da CrossFit. Vai existir testes que a gente pode fazer avaliações e a partir dele fazer prescrições de treinamento. É muito usado protocolos incrementais de cargas que a gente vai explicar. E você pode fazer no seu box, na sua academia, enfim. São testes simples que só precisa basicamente de uma planilha do Excel, enfim, e de uma pessoa para acompanhar o teste. Já queria pedir um favor aqui para vocês. Tem uma aqui no cantinho da tela, tem um aviãozinho que vocês podem mandar essa live. E se vocês puderem indicar para os seus amigos aí, por favor, ajudaria bastante a gente. Fala, então. E aí, boa noite, pessoal, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá perfeito, show de bola. E aí, nossa aula de hoje sobre o quê? Opa, já dei uma introdução aqui na galera. Falei sobre os métodos de avaliação, né? Porque existem métodos que a gente pode usar só para ver se o cara melhorou, ou também pode fazer alguns testes que pode saber se o cara melhorou e fazer prescrição de treinamento, né? Que é bem interessante. Show de bola, então, testes, né, hoje. É engraçado a gente falar sobre testes porque eu estou tentando me recordar aqui de alguma cadeira da faculdade que fale sobre testes. A gente tem a cadeira de musculação, mas eu, pelo menos, não me recordo de terem abordado testes, senão teste de RM, né? Então, teste de RM, pega as porcentagens e tal e prescreve. Na cadeira de treinamento esportivo, não me recordo também de terem abordado testes. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente sai sem ter muitos parâmetros em relação a isso. E aí a gente tem que buscar isso em conhecimento em cursos, com outros profissionais, etc. E aí, como o CrossFit é uma modalidade muito nova, os testes que se utilizavam em outros esportes, às vezes não se aplica dentro do esporte específico, e aí criaram testes novos, e aí alguns testes clássicos também dá certo, aí virou aquela, o que é que eu faço agora, né? Então a gente vai tentar clarear um pouquinho as ideias em relação a isso, e vou avisando logo, se essa live bater ali, vamos botar 50 pessoas, se bater 50 pessoas, então, acho que o aviãozinho, manda pra galera aí que se bater 50 pessoas vai ter um bônus, tá, galera? Tem um bônus se essa live bater 50 pessoas. Presente em algum foda, momento, né? a gente vai enviar um bônus para quem se cadastrar lá na lista que recebe o resumo das lives e o vídeo, né, da gravação. Além disso, a gente vai entregar um bônus. Então, já eu falo mais sobre o bônus. Então, manda pra galera aí que a gente vai discutir aqui sobre testes. E o que você falou, velho, é que eu sinto um problema do pessoal no CrossFit, que como a gente, CrossFit, pegou várias modalidades, a gente usa testes somente de outras modalidades e esquece do esporte específico, sabe? E Exatamente. muita gente fica só se restringe ao benchmark que a CrossFit nos dá, né? Ou 880, né? É isso. Então, beleza, bora começar falando sobre... Vamos falar primeiro de por que avaliar, por que eu tenho que testar o cara, por que eu tenho que aplicar um teste no meu aluno ou no meu atleta, qual é a principal base disso, né? De ter que fazer um teste e a partir daí fazer a prescrição e depois retestar. Vamos falar primeiro da parte teórica e depois a gente entra nos testes que a gente usa, que você usa, que o pessoal do Alberto lá, do time do Neto usa e que eu uso com o pessoal da Dato. Bom, velho, gostaria de começar com o ensinamento do Gabbett, que a gente falou da semana passada do controle de carga, que ele é meu professor no certificado que eu estou fazendo, médico de equipe, né? E é bem interessante que ele fala
E médicos têm formas de avaliar o seu paciente, tem como mensurar o que está acontecendo nele. Os dentistas têm como fazer isso. Advogado faz uma análise do que está acontecendo no seu caso. Mas os métodos de avaliação no esporte muitas vezes é esquecido. E é a única forma, basicamente é a única forma que a gente saber onde está o problema do atleta e onde a gente pode agir. É como se fosse um médico querendo descobrir o porquê da dor na barriga do paciente. Então a gente vai fazer teste. O teste é justamente para eu saber onde está a deficiência, onde estão os pontos fracos e os pontos fortes do meu atleta. Sabendo disso, eu posso direcionar meu treinamento, posso direcionar a estratégia nutricional que eu quero. Enfim, é a única forma de avaliação que a gente consegue. Show de bola. O educador físico, o treinador, ele tem essa dificuldade em testar e retestar, porque isso é trabalhoso, né? Você imagina, se você lida com um grupo de 50 atletas, você listar todos os atletas, todos os testes, todos os retestes, é difícil, mas é necessário, né? E aí é uma crítica minha aos treinadores, a maioria dos treinadores. Pessoal, se você não se enquadrar, não leve isso no lado pessoal, mas os treinadores que lidam com o personal dificilmente lidam com testes. É incrível, porque o fato de ser personalizado o treinamento acaba que era para ser mais atencioso em relação a testes, retestes, ter mais controle, é o que é o mais bagunçado. Então, se você perguntar aos treinadores o que seu aluno de personal, o que é que você usou para testá-lo, a maioria não usa testes, né? Porque está acompanhando o cara todo dia, então se confia nesse feedback, né? Que está observando e tendo resposta. Então, não confie apenas no feedback do que você está vendo, né? Você tem que ter testes de forma objetiva para ver se você está evoluindo no treinamento, se seu aluno está evoluindo, se seu atleta está evoluindo. Então, como o Gabriel falou, é a única forma que a gente tem de mensurar o resultado, né? E aí tem uma vasta gama de testes que podem ser aplicados. Alguns são mais sofisticados, alguns são mais simples, outros são mais fáceis, outros mais rápidos. Então, a gente vai passar e a gente dividiu aqui mais ou menos em 4 categorias. Testes neuromusculares, testes de avaliação cardiorrespiratória, testes de ginástico, que esses são bem específicos do CrossFit, e testes específicos do CrossFit. É isso? Eu esqueci de algum. Exato. Não, acho que tá tudo certo. São esses 4, né? Beleza. E você falou uma coisa aqui, rapidão, uma coisa bem interessante, né? Existem métodos mais sofisticados e mais simples. E é o mesmo problema que a gente fala no controle de carga. Existem métodos bem ricos e mais, digamos, mais pobres, assim, mais fáceis de aplicar. Então, qual começar? Para mim, se você é inexperiente, está começando agora, comece do mais básico. Pelo menos se você tem uma forma de avaliação, mesmo que seja mínima, é a mesma coisa do controle de carga. Vai começar por qual, Começa pelo mais simples. Começa aplicando alguma coisa, depois tu amadurece. Mês que vem tu tá com uma coisa nova, mês que vem tu comprar uma cinta cardíaca e ver qual é o melhor para você. Então, começa um teste simples, que a gente vai falar aqui, depois a gente vai mudando, degrau em degrau. Então, eu acho que a gente não precisa começar só, qual o melhor? Calma, começa no baixinho, depois a gente vai evoluindo. Perfeito. Porque até um erro meu, comecei, acho que eu fiz a semana de teste, teve umas 4 semanas com o Neto, e teve erros da gente, porque a gente quis pular mais etapa, e muitas vezes a gente não explicou o teste direito, sabe? Então, por grande grupo, às vezes fica muito difícil. Show de bola. Gabriel, fixa aí nos comentários o tema de hoje, para quem está entrando, já vê o que é que a gente está falando. Então, é isso, galera. Primeiro, vamos falar de testes neuromusculares, os testes que a gente utiliza para mensurar níveis de força, níveis de potência e eficiência neuromuscular. O mais clássico, né, o mais básico, eu acredito que sejam os testes de RM, os testes de mensurar cargas máximas, 1, 2, 3, 4, 5 RMs, 10 RMs. Então, esses são os testes mais básicos para avaliar capacidade neuromuscular. Por que alguns treinadores... Existem alguns treinadores que não usam mais testes de 1 RM. Né? Eles não se referenciam mais o teste de apenas 1 RM. Alguns treinadores já utilizam testes de 3 RMs como referência para aplicação de carga. Eu, particularmente, uso teste de 1 RM em determinados períodos do ano, mas eu gosto de usar testes de 3, 5 ou 7 RMs. Tá? São os que eu utilizo mais. Fala um pouquinho sobre o teste de RM, Gabriel. Um RM, tu usa o teste de 1 RM com o pessoal? Como é que é a tua relação com o teste de 1 RM?
O teste de um RM é um teste de uma repetição máxima, né? Acho que é o mais famoso do treinamento de força. Só que ele acontece muitas ondulações durante o treinamento, porque a gente só está misturando com uma carga máxima. Então, quando mistura só de um fator, uma repetição máxima, existem mais variações do que, por exemplo, usar 3, 5 ou até 10. Tem gente que usa 10 e vai, por exemplo, tem gente que usa 10 no período de base e tem gente que usa 5 no período mais específico e por aí vai. Porque é a Eu uso carga que o cara. 10. Eu gosto de Porque usar tem 10 gente. para de base. Exato, porque tem gente que vai trabalhar mais com esse volume. Então você deveria, assim, em teoria, deveria usar mais com o que vai parecer com o seu volume. Então, o treinamento de base, o volume é maior, geralmente. Então, não é problema você usar o de 10 RM. E daí, em comparação de 1 RM para o 10 RM, acontece menos flutuações, porque é como se, a cada dia é como se você tivesse um RM novo, uma repetição Exato. máxima nova. Porque acontece o que a gente explicou de processo de supercompensação. Tem hora que você está mais fadigado e você não vai atingir sua carga máxima e o seu personal record, que daí não vai ser mais um RM, e daí pode mudar. E existem alguns métodos que a gente usa, por exemplo, 3RM, repetições de reserva, Minha né, como zebra. se fosse como se fosse uma PSE, aplicada ao treinamento de força, como também existem os mais sofisticados, que é o treinamento baseado em velocidade, que através da velocidade, por exemplo, da barra que você coloca para fazer, por exemplo, um back squat, daí a gente pode mensurar uma relação entre a velocidade e seu teste de força máxima, né? Show de bola. Então, assim, galera, resumindo, o teste de 1RM é um teste que tem. Depende muito de como você está no dia. Depende muito de que fase de treinamento você está. Se você fizer é comum, por exemplo, você tirar PR numa semana no box e daqui a 2 semanas cair um treino de PR de novo e ser diferente esses dois valores. Porque sofre influências do seu estado de prontidão. Quando você começa a testar 3 RMs, 5 RMs, 10 RMs, você vai diminuindo essa interferência. Ela vai ficando mais próximo do real. Então, por isso que quando é um período de base, eu geralmente gosto de testar 10 RMs. Quando é um período de treino mais específico, eu testo ou 3 ou 5 RMs. Isso para os movimentos básicos. Deadlift, bench press, back squat, front squat. Eu também utilizo esse teste em push press, que eu gosto também de utilizar em push press, da empurrada vertical. E nos testes de ginástica eu também utilizo força com peso corporal. Mas esse a gente vai entrar depois, primeiro de falar só dos básicos. Então, back squat, front squat, deadlift, push press, 10 RMs ou 5 a 3 RMs geralmente é o que eu uso. Tá? Não é verdade absoluta isso, mas é o que eu gosto de usar, porque se eu usar 1 RM, eu corro o risco de não ser próximo do que é o real, dependendo de que fase do treinamento, de que fase do ano, ou até em que horário do dia eu teste esse RM. Tá? Então ele é mais suscetível a erros. Beleza? Exato. Foi até o nosso texto do e-mail essa semana ou a próxima, que a gente falou sobre o cortisol, né? Que o cortisol tem influência no seu estado de prontidão e de alerta para o treino. Tem dia que você, por exemplo, quem gosta de treinar de manhã tem um cortisol maior durante a manhã. Quem gosta de treinar à tarde, o pico do cortisol vai lá para a tarde. E ele fica com um estado de alerta, um estado de prontidão, assim, de sistema simpático, né? Mais ativo de acordo com o cortisol. Então você pode estar mais preparado do treino ao longo do dia. Então por isso que é importante você adequar seu horário de treino. Show de bola. Galera, dúvidas sobre testes neuromusculares de RM? Já a gente vai falar dos próximos. Deixa eu só olhar os comentários aqui. Descobri que sou um atleta fundista através de testes essa semana, André. Para que serve a creatina aqui, Luiz Miguel? Luiz, creatina basicamente é utilizada como estratégia de fornecer energia, fornecer fonte de energia para contrações rápidas, para atividades que demandam pouco tempo e uma intensidade muito alta. Por exemplo, uma saída de um tiro de 100 metros ou um movimento de levantamento olímpico que dura aí frações de segundos, tá? É a primeira reserva de energia. Então, geralmente, a creatina se usa com esse sentido, fazer um estoque. Que mais? Boa noite, precisava saber o que a creatina BCA Whey fazem. Luiz, depois a gente faz uma live sobre a parte nutricional. A gente chama nutricionista, fica mais propício. Beleza, fora RM, tu usa algum outro teste neuromuscular? Às vezes eu uso
alguns que é o NME, né? Que ficou muito conhecido no CrossFit, né? Que é a eficiência que é o neuromuscular. eficiência neuromuscular. Porque tem gente, assim, tem vários testes, né, deles, mas tem gente que usa do back squat, máximo de reps com 85%. E daí tu pode ver tua eficiência neuromuscular, porque o princípio de Herman, que ele fala que a ativação de unidades motoras, né? Quanto mais força você tem, mais eficiência neuromuscular, propriamente dita, você tem uma sincronização das unidades motoras da sua musculatura. Então, sua musculatura fica pronta para fazer, por exemplo, um RM, um máximo de repetições, enfim. Ela consegue contrair para gerar uma força máxima. E ali a gente mede sua eficiência neuromuscular. Show. Galera, quem nunca fez o teste de eficiência neuromuscular funciona o seguinte: você testa um RM, você acha um RM, digamos que foi 100 quilos para um front squat. Depois você testa 85% desse RM, então 85 quilos. Você vai fazer o máximo de repetições que você conseguir com 85%. Geralmente, as pessoas ficam ali entre 3, 6 repetições, né? Mas é um fato curioso. Na live que eu tive com o Bernardo Camargo, ele falou do teste de eficiência neuromuscular da Lari Cunha. Se eu não me engano, ela faz 15 repetições com 85% do front squat dela. E isso é uma curiosidade. As mulheres, elas geralmente conseguem fazer o número de repetições maior com a mesma porcentagem. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas quando você prescreve treino com a porcentagem igual para homem e para mulher, por exemplo, 85% do front squat, vocês vão fazer o máximo de repetições que conseguirem. Geralmente as mulheres conseguem fazer mais repetições do que os homens. Isso eu vejo no dia a dia. E o Bernardo falou que a Lara faz 15 repetições de front squat com 85% da carga dela. Aí quem vê e fala, se ela está fazendo 15 repetições com 85%, é porque 85% não é 85%. Deve estar errado esse teste. Mas não está. Quando ela vai testar o RM, realmente bate isso. Bate que a carga dela é 100 quilos e ela consegue fazer 15 repetições com 85 quilos. Então, é a relação de fibras. Ela tem muitas fibras de resistência, né? Então, ela consegue suportar, tem uma resistência de força, que eu prefiro falar, que ela consegue suportar as cargas altas sem perder, por exemplo, a postura, sua eficiência biomecânica. Então, isso pro CrossFit é ótimo, né? Se você consegue fazer muitas repetições com a carga que é próxima à sua máxima, né? É excelente pro específico do esporte. Porque o CrossFit é um esporte de resistência. Então, por isso que a gente falou, muitas vezes a gente esquece do específico do CrossFit, porque como é que a gente vai tirar, por exemplo, esse teste de um RM do, mais ou menos, muito usado no basismo, no powerlift, no LPO? Como é que a gente adapta para o CrossFit? Usar esse neuromuscular. Máximo de reps com 85%. É isso aí. Falando de testes de força, existe uma relação, galera, entre os movimentos, que chama de lift ratios. Os lift ratios ficou muito famoso pelo treinador Charles Poliquin. Essa semana eu falei muito do Charles Poliquin, treinador canadense que faleceu há 2 anos, mais ou menos. Ele treinou mais de 150 atletas olímpicos, ele também é uma grande referência em treinamento de força e hipertrofia. E aí o cara, basicamente ele fez uma relação entre os exercícios. Por exemplo, se meu back squat é 100 quilos, quanto tem que ser o meu deadlift? Se o meu back squat é 100, quanto tem que ser o meu front squat? E ele começou a coletar, baseado na experiência e nos atletas que ele treinava, uma correlação entre os movimentos. E eu fiz mais ou menos aqui na lousa, vou ver se eu consigo mostrar aqui, galera. Se vocês baixarem os comentários, colocarem o dedo e baixar os comentários, dá pra ver aqui. Senão, Gabriel, tu vai ter que tirar os comentários por enquanto, porque senão vai atrapalhar na tela. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tirei por enquanto. Olha só. Vou pegar como referência o back squat, tá? Então, back squat. Eu faço meu teste de back squat e deu que é 100 quilos o meu back squat. O meu front squat deveria ser 85% do meu back squat. Então, deveria ser 85 quilos. O meu deadlift deveria ser 120% do meu back squat. Então, o deadlift é uma carga maior do que o back squat. Então, ele tem que ser 20% a mais do que o back squat. O meu supino, o meu bench press, é aqui que cai um pouquinho em relação aos crossfitters, porque é um movimento que a gente não utiliza muito dentro da preparação. Ele deveria ser 75% do meu back squat. Clean jerk, 80% do meu back squat. Snatch, 66% do meu back squat. Então, isso aqui é mais ou menos uma relação entre os movimentos baseados no back squat. Tá? Isso é verdade absoluta? Não. Isso é uma média. Isso é baseado na experiência que ele teve dos atletas, que ele acompanhou atletas de olímpicos, atletas da NFL,
Então, ele conseguiu chegar a essa relação, tá? Quem quiser ver mais sobre o assunto, o Christian Thibaudeau também tem uma relação entre os movimentos. Agora eu vou ver a relação do bench press. Vou pegar o bench press, faço o teste de RM do bench press, e aí eu tenho as seguintes relações. Push press, 85% do bench press. Bench press é supino, tá, galera? Weighted dip, que é o mergulho com peso, ele deveria ser 105% do bench press. Mas calma aí, isso aqui está incluso o peso corporal, tá? Então você soma o seu peso corporal com o peso que você está levantando externo. Geralmente o pessoal usa colete para fazer o weighted dip, ou coloca um dumbbell entre as pernas. Tudo somado deveria dar 105% do bench press. Cara, ia dizer que eu tava muito mal. Cuidado com esse número, incluindo o peso corporal. A mesma coisa do chin-up. Chin-up é fazer o pull-up com a pegada supinada. Tá? É passar o queixo da barra só invertendo a pegada. É 90% do bench press, tá? Mas também é o mesmo esquema. É o seu peso corporal mais a carga externa. Curioso, Power Clean é 100% do bench press. O teu Power Clean é quanto, Gabriel? Caraca, faz muito tempo. Meu Power Clean? O meu máximo foi 120. Meu foi 100, olha lá. O máximo foi 120. O meu bench press não chega nem perto de 120. Mas é curioso, porque o Power Clean a gente faz mais, né? Quantas vezes na semana a gente faz Power Clean? Quantas vezes no ano a gente faz Power Clean? Mas quantas vezes na semana a gente faz bench press? Essa relação com o CrossFit é um pouco diferente, porque é um movimento que a gente não utiliza bastante. O pessoal dos Estados Unidos lá que faz o draft da NFL, eles fazem muito bench press, porque tem uma correlação de capacidade de potência de membro superior. Então, pra gente, pra CrossFit, essa relação é um pouco defasada. Mas 100% Power Clean no bench press. É do mesmo jeito que a galera usa do back squat, né? Para treinamento de força e potência no atletismo, no próprio LPO. Eu tenho uma relação do back squat. E esse é o bônus, tá, galera? O bônus que a gente vai dar eu vou dar a lista de relação dos movimentos baseado no back squat, baseado no bench press, baseado no clean jerk, baseado no snatch. E vocês vão ter todas as relações de porcentagem de movimentos. Só falta 15 pessoas para vocês ganharem essa relação completa. Manda aí para a galera que a gente vai enviar para vocês um material de primeira. E aí, uma curiosidade, rotação externa. Sabe rotação externa? Aquele exercício que tu senta, apoia o cotovelo no joelho, faz a rotação aqui, com dumbbell. Uhum. Ele deveria ser... Você deveria ser capaz de, com 9% do bench press, ou seja, se o seu bench press é 100 quilos, com 9 quilos, você deveria ser capaz de fazer 10 repetições de rotação externa em cada braço. Por que isso? Porque isso está intimamente relacionado com um conceito que o Poliquin chama de structural balance, que é o balanço estrutural. Ele observou que os atletas dele, que ele treinava para a NFL, eles tinham uma deficiência muito grande de fazer supino. E não era falta de força, porque os caras eram muito fortes. O que é que ele observou? Quando ele começou a colocar rotação externa dentro do treino da galera da NFL, os caras começaram a ganhar força em supino. E por que ele acha que isso aconteceu? Porque ele achava que era um problema de estabilidade. Né? Os músculos do manguito rotador eles são responsáveis pela estabilização dinâmica, né, da cintura escapular. Então, quando esses músculos não estavam trabalhando de forma eficiente, é como se o corpo não deixasse, é como se a articulação não deixasse o bench press ser capaz de fazer mais força porque não era estável. E aí quando ele começou a ganhar força nos estabilizadores, manguito rotador, começou a aumentar a carga do pessoal no bench press. E aí como é que eu extrapolei isso para o CrossFit? Eu comecei a observar a relação do HSPU strict, que no ano passado eu acho que caiu no Open, muita gente ficou para trás nesse Open que tinha que fazer 50 HSPU strict. As meninas então nem se fala. E aí o que é que eu observei? Não era falta de força na empurrada vertical. Não era falta de força de empurrar. Os caras tinham força de empurrar. Mas, quando eu comecei a aplicar exercícios de rotação externas, o exercício para o trapézio, que chama de trap-through raises, seguindo esse princípio, até eu uso o exemplo do Léo, que era um atleta que treinava comigo. Ele saiu de 5 repetições para 20 unbroken. Entendeu? Então, não é um problema sempre de força, galera. Não é só um problema de capacidade de empurrar. Então, se você ficar fazendo, insistindo no movimento, talvez não seja um caminho do HSPU strict. Para um pouquinho, testa o supino, vê a relação dele com a rotação externa, vê a relação dele com os outros movimentos que eu vou mandar para vocês
e aí ver se está faltando força especificamente em algum ponto da cadeia. Não necessariamente ficar fazendo EMONs, HSPU strict. Beleza? Alguma dúvida, galera, do Structural Balance? Alguma dúvida dos Lift Ratios, das relações? Vocês já tinham ouvido falar nisso, das relações entre os movimentos de força? Qualquer coisa, fala aí. É normal alguém ter um PR de front squat em relação ao back squat? Eu tinha uma atleta que ela tinha um PR de front squat igual ao do back. Eu nunca vi ter maior, mas ela tinha igual. Normal não é não. Não. Família J. Não, normal não é. O seu back squat é para ser maior do que o seu front squat. Alguma coisa está errada com o seu back squat. Tá? Não é o erro, não é com o front squat. Você é capaz... Como eu falei lá, o seu front deveria ser 85% do seu back. Então você tem que trabalhar o seu back squat. Provavelmente, quebrar o movimento em fases. Quando o back squat está muito deficiente, a gente tenta ver em que ponto do back squat está falhando. É na saída, é assim que você começa a subir? É no stick point, que é aquele pontinho que quando você está subindo, você para e dá aquela tremedeira e você sobe e consegue completar o movimento. Esse é o stick point. É no stick point, é em estabilizar a barra, é em conseguir manter o peito aberto, é em conseguir manter rigidez. Então, existem estratégias diferentes para cada tipo de deficiência dessa. Né? Você já deve ter visto o pessoal fazer o box squats, que é o sentando e levantando do caixote. Você diminui a amplitude, bota mais carga. Back squat com pausa de 3 segundos lá embaixo para conseguir ganhar força nessa posição mais desvantajosa, que é a de saída. Então, tem que ver onde do movimento você sente mais dificuldade, mas normal não é. Seu back é para ser maior. Vai deixar a leitura do teste. Marco Célio, se chegar em 50 pessoas, a gente vai enviar para vocês, cara, né, no e-mail. É normal alguém ter... seria um problema de estabilização? Isso, Daniel, provavelmente deve ser, mas ele pode ser fraco em alguma posição específica do back squat. Mas a biomecânica também. O Breno falando aqui, ó. O Breno falou, tá falado. Essa relação tá errada, ver o que tá acontecendo. Podem chegar até 90% do front squat. A relação do bench press não tinha visto. A relação do bench press é porque nos Estados Unidos e Canadá isso é muito famoso porque eles têm uma relação da NFL, né? Da NFL, que eles têm esse teste do draft da NFL de fazer um número de repetições com a carga determinada de supino. Eu não lembro agora de cabeça, mas por isso que é mais famoso por lá. Meu maior problema no HSPU é depois dos 90 graus. Depois dos 90 graus que tu fala, deixa eu entender, depois dos 90 graus é depois que tu descola a cabeça do chão? Fala aí, Daniel, se é quando tu toca a cabeça e descola, esse é o teu problema? O Breno deve saber bem essas relações. O Breno é especialista em LPO, então ele deve saber melhor até do que a gente falar com propriedade dessas relações do back e do front. Isso depois que descola. Cara, esse é o stick point. Esse é o ponto de comprometimento do movimento. Quando você descola do chão, você para e trava. Eu analisaria o teste de bench press e a partir daí veria se os exercícios estão correlacionados lá. Como eu mostrei, a gente vai mandar para vocês por e-mail. A partir daí tu vai ver mais ou menos em que ponto tal a tua deficiência de empurrada. Quer também tem uma relação coisa, Gabriel, também com, por exemplo, tem gente que no front squat só consegue levantar as cargas com o famoso kick, né? O bounce, porque utiliza a força elástica. Mas muitas vezes quando faz um clean e o clean às vezes não sai correto, que você consegue utilizar essa força elástica e para um pouquinho, dá uma pausa, não consegue transferir nem perto dessa força, né? Então muitas vezes as pessoas estão com problema de força mesmo e sabem muito bem utilizar a relação de força elástica, né? Muscular. Isso. De dar aquela quicada e subir. Né? Às vezes até não consegue dar uma quicada de novo e sobe. Quem faz muito isso é o Noah Olsen. Ele vai subindo, aí ele não consegue, ele dá uma quicada de novo e consegue subir. Beleza, galera. Alguma coisa mais sobre teste de força específico de teste neuromuscular? Eu não faço bench press faz muito tempo. Esse é o problema dos crossfitters, Daniel. Não fazer bench press. Breno. Cara, o Greg Everett tem uma tabela bacana onde mostra o front squat fica entre 85% e 93% do back squat. É isso, Breno. Greg Everett é o owner da Catalyst Athletics. Sensacional. Acompanho o trabalho dos caras há uns 4 anos. Inclusive, um dos atletas games, como é o nome daqui do bigodinho lá, mas louro? Esqueci o nome dele agora. Ele é atleta do Greg Everett. Ele é atleta de LPO. Foi pro CrossFit, ficou entre os 10, eu acho, de 2019.
no Games. Não se classificou no ano passado, porque ele casou, né? Teve mudança de casa, essas coisas, e agora ele vai tentar se classificar. O nome dele, tu lembra o nome dele? É um louro, cara. É o Grande sabe, ele. Corey É, Anderson. igual isso. Corey Anderson. A primeira vez que eu vi o Corey Anderson foi nos vídeos da Catalyst Athletics. E o cara é sinistro, o cara é magrinho, levanta peso pra caralho, técnico pra porra, dá pra perceber que ele vem do LPO mesmo. Tem um grupo de vocês onde envia o material? Tem, João, grupo da Match Performance. Entra lá no grupo da Match Performance, depois o Gabriel vai colocar o link. E tem outro grupo de treinador de elite também. Beleza? E se você se cadastrar lá na lista de e-mails para receber o resumo da live depois. Isso aí, é muito fácil. Isso. Beleza, é isso, galera. Eu acho que o teste de forças é eficiência neuromuscular, testes RM, mas tenta fugir um pouco da 1 RM, tenta testar 5 RMs, 3 RMs, 10 RMs, que é mais próxima da faixa de repetições que a gente utiliza no dia a dia no treinamento do CrossFit, beleza? Treinamento de base, mais perto de 10 RMs, treinamento mais específico, mais próximo de 3 a 5 RMs. Bora para testes. Esse aqui é o que a gente vai gastar mais tempo. Testes de condicionamento cardiorrespiratório, função cardiovascular. É o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto também. Só para comparar essa parada do clean que o Gabriel falou, é interessante trabalhar front squat com pausa. Boa, Breno. Exato. Front squat com pausa, 3 segundos lá embaixo, vai ser sensacional esse tipo de trabalho. Outra coisa que eu utilizei durante o tempo e consegui melhorar os meus movimentos era o Anderson Squats. Já fez Anderson Squat, Gabriel? Não. Breno, já fez Anderson Squat, Breno? Não sei se vocês utilizam outro nome. O Anderson Squat é basicamente o squat com pausa, só que você anula a ação da força elástica, né, do ciclo alongamento e encurtamento, começando o movimento lá de baixo. Você posiciona geralmente os caixotes, bota dois caixotes, coloca a barra e você começa lá de baixo e já a primeira fase do movimento já é a concêntrica. Você não tem a excêntrica para ter a concêntrica. Com pausa você tem a excêntrica, anula a ação elástica e sobe. O Anderson Squat é sinistro, mano, porque você tem realmente aquela sensação, a clean recovery, isso. Você tem aquela sensação de que realmente tá fazendo um clean, é a subida do clean. Cara, é muito sinistro e é muito massa usar assim para quem tem essas deficiências de conseguir subir o clean. Clean recovery, o Breno tá falando. Bora lá, cardio. Bora falar de cardio. Vamos lá, vamos falar de... Qual é a primeira coisa que a gente tem que saber em relação à condição cardiovascular relacionada ao CrossFit? Por que cardio é importante no CrossFit? Vamos só revisar isso. Então, CrossFit inteiramente é um esporte de endurance. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é a avaliação cardiorrespiratória desse desportista, desse atleta, enfim. E quando a gente fala de avaliação cardiorrespiratória, a gente só pensa em utilizar uma ergospirometria, um teste de esforço máximo, aqueles que tem em laboratório. Cara, tira isso da cabeça que a gente pode fazer muita coisa simples, sem gastar dinheiro nenhum, que tem um resultado muito bom. Óbvio que a ergospirometria é um padrão ouro, que nada vai se comparar a ele, mas a gente pode usar outras métricas. Quando a gente fala de avaliação cardiorrespiratória, a gente tem basicamente 3 métodos, vamos dizer assim, que a gente utiliza os testes incrementais, teste incremental em rampa e o escalonado, que alguns chamam de step ou escala. Né? Step. O teste de rampa é quando a gente usa 1 minuto, estágio, teste incremental. Então, incremento de carga a cada minuto, esse teste de rampa. E a gente geralmente só utiliza ele quando a gente tem ergospirometria, que a gente vai fazer essas trocas gasosas. O que a gente mais usa quando a gente não tem essas máquinas todas, a gente usa o teste incremental escalonado, vamos dizer assim. Que existem estágios em que existe a estabilização da frequência cardíaca e do lactato, daí a gente chama ele de escalonado, porque a gente vai ter uma escala de tempo, geralmente de 2 a 4 minutos, em que a gente vai incrementar cargas. Por exemplo, a cada 3 minutos a gente vai incrementar 35 watts de carga. A gente pode fazer isso na bike, na airbike. E daí a gente vai fazer a cada 3 minutos até a exaustão voluntária do atleta. É importante que esse cara, alguém esteja motivando ele, porque ele deve dar o máximo. E a gente chama isso de velocidade máxima no teste incremental, que a gente pode utilizar para fazer a prescrição do treinamento, por exemplo, de HIIT.
ou também avaliar o estágio que ele entrou em exaustão. Então, a gente pode, nesse tipo de teste, a gente pode avaliar se ele melhorou a capacidade cardiorrespiratória e também a gente pode usar para prescrição de treinamento. Então, ele, mata o coelho com Muita dois coisa, coelhos né? numa cajadada só. Então, só Daí, para... Desculpa, continua. continua. Depois, não, eu vou fazer um resumão. Eu Tá. vou fazer um E resumão. também, quando a gente pode fazer isso, pode deixar o que a gente todos falam, né? Que é o ponto de deflexão da frequência cardíaca, o teste de Concone, que o professor Silvio, ele reproduziu o teste, bem legal, tem um post dele falando muito bem disso, em que, através da quebra da linearidade da frequência cardíaca em relação à carga, a gente acha um ponto em que existe a carga e a frequência cardíaca do limiar anaeróbico desse atleta. Então, a gente vai achar a máxima fase estável de lactato, que a gente pode usar até para o cara saber ter o pace de, por exemplo, fazer um treinamento de endurance. E também tem os testes mais fáceis e mais aplicáveis. O teste 2 km de remo, muita gente não dá valor a ele, porque pensa que ele só é um teste que você melhora a sua aptidão cardiorrespiratória. E, em tese também. Mas existem algumas tabelas que a gente tem que esse for time, ele dá nossa potência aeróbica, nosso limiar anaeróbico, enfim, dá muitos dados que a gente pode usar. E é uma das tabelas que a gente depois pode disponibilizar futuramente. E também tem o teste de corrida de 3.000 metros, que já, tem ele bem validado aí. Muitos pesquisadores já falaram dele, que ele tem uma relação bem legal com o VO2 máximo. Então a gente pode predizer, ou seja, mensurar o VO2 máximo através de um teste for time de 3 km de corrida. Bora fazer o resumão agora. Mila, sim, teste de rampa é um tipo de teste, tá? Fazer o teste não é uma rampa mesmo, porque é o seguinte, o Gabriel falou dos testes incremental de esforço, né? Que é quando você incrementa a intensidade a cada instante, ou a cada minuto, ou a cada 2, ou a cada 3. Por exemplo, quando você vai fazer um teste de ergospirometria, você está na esteira, você começa a uma certa velocidade, a cada minuto o cara vai lá e aumenta a velocidade. Cada minuto ele aumenta, cada minuto ele aumenta, até você não ser mais capaz de conseguir manter a intensidade proposta. Então, aí encerra o teste. Esse tipo de teste é um teste em rampa, porque o aumento da intensidade ele é muito rápido, geralmente ele é de minuto em minuto, minuto em minuto. Ele é interessante para usar com a ergospirometria, porque você está tendo troca gasosa. Por que ele não é interessante usar quando você não tem a ergospirometria? Porque 1 minuto não dá tempo da frequência cardíaca estabilizar. É pouco tempo em cada estágio. Ela não te dá tanta informação se você não tiver troca gasosa. Isso aqui é o teste de rampa, que a gente fala que acontece o incremento de carga a cada minuto. Então não dá tempo da frequência cardíaca nem o lactato estabilizar. Por isso que a gente chama que ele é rampa. Já o escalonado, ele tem escalas, ele tem etapas. Cada etapa a gente tem 3 minutos para a frequência cardíaca e o lactato estabilizar, aumenta a carga, depois estabiliza, depois aumenta. Perfeito. E aí esse teste, no modelo de escada, ele é mais aplicável para a gente que não tem a tecnologia. Porque você consegue, através dele, fazer um gráfico no Excel e encontrar o ponto de deflexão da frequência cardíaca. O que é esse ponto? Quando você anota, você geralmente começa o teste com uma carga média, vou já falar qual é a carga, e aí a cada 3 minutos você aumenta em 30 watts, tá? No remo, por exemplo. A cada 3 minutos você aumenta em 30 watts. E aí você continua. Quando você não conseguir mais completar o teste, por exemplo, você chegou em 320 watts, não conseguiu mais manter, o teste para. A pessoa que está te acompanhando, a cada estágio, ao fim de cada estágio, ela anota a frequência cardíaca e ela anota qual é a carga que você está. Por exemplo, primeiro estágio é 130 watts, a sua frequência foi 110. No segundo estágio é 160 watts, a sua frequência foi 130. No terceiro estágio é 160 watts, a sua frequência foi 150. Então ela vai anotando e você tem uma tabela. Terminou o teste, você vai jogar isso no Excel. Quando você joga no Excel e tem uma forma correta de fazer isso, o professor Paulo tem uma aula sobre isso lá no Instagram dele, Paulo Pereira, ele ensina a fazer isso perfeitamente. Você joga no Excel e aí você vai observar que quando você faz o gráfico, a sua frequência cardíaca ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. De repente ela sobe, ela tem um movimento brusco. Tá? Esse movimento brusco dela num gráfico é o ponto de deflexão da frequência cardíaca. Nesse ponto, ele está associado com a máxima fase estável do lactato.
E o que é a máxima fase estável do lactato? É um ponto em que o aumento das concentrações de lactato, uma intensidade em que o aumento da concentração de lactato, ela supera 2 milimols eu tô tentando lembrar se é 1 milimol, né? Ela vai aumentando de 1 em 1 e de repente ela aumenta mais do que 1 milimol. Então esse ponto é o ponto-chave. Esse ponto ele está correlacionado com o ponto em que o metabolismo anaeróbio ele passa a ser predominante. Ele passa a fornecer. Ele não é predominante, ele passa a fornecer. Ele começa a contribuir mais. Ele começa a contribuir mais para o teste do que era antes. Então, existe uma correlação entre a máxima fase estável e o limiar anaeróbio. E esses dois, você consegue encontrá-los com um ponto de deflexão da frequência cardíaca que você achou no teste de escada. Daniel, dá para fazer na bike ou no remo? Cara, então, não existe nenhum artigo validando na airbike, né? Existe o teste de comando validado no Concept 2, apenas Concept 2, que eu saiba. E daí a gente extrapola para o uso da airbike. Eu já vi o pessoal fazendo na Watch Bike, né? Nas bikes que são... Tem um estudo dela também, que foi patrocinado por elas, que, uma bike daquele valor, eles vão fazer tudo para ter vários estudos. Eu já fiz na bike e não é saudável. É muito ruim fazer esse teste na bike, porque passar 3 minutos naquela intensidade é muito mais duro do que no remo. No remo é mais tranquilo você ficar 3 minutos na intensidade proposta que na bicicleta. Entendeu? E eu vou dizer um erro. Também. Vou dizer um erro meu, que assim, cara, o teste foi validado de forma de 3 minutos, geralmente. Mas se a gente usa isso mais para atletas. Para atletas o cara consegue suportar um estágio de 3 minutos, mais tranquilo. Se for o cara assim, mais iniciante, eu particularmente, até que eu estava conversando com o Eder Costa e o Will, que é um mestrando aqui de Recife, cara, que talvez esse teste seja uma extrapolação muito grande para as pessoas, digamos assim, menos treinadas, sabe? Porque um estágio de 3 minutos de uma carga submáxima, a exaustão é muito grande, a fadiga periférica por causa de uma acidose é gigante, sabe? Então eles não estão acostumados a suportar essa acidose. Então pode ser que eles cancelem o teste muito antes do que eles aguentariam realmente um teste de rampa. Já respondeu a pergunta então, aqui da Mira, que era perguntar então, se pessoas menos condicionadas aconteceria mais breve esse momento. Então a gente tem que se ligar muito no incremento de carga e a carga inicial, que muitas vezes se subestima, sabe? Eu errei muito a carga inicial, até entender que a carga inicial boa para começar, você faz um teste de 6 minutos no dia anterior. Por exemplo, você vai fazer no remo. Dia anterior, você faz um teste de 6 minutos, máximo em 6 minutos. Você pega essa média dos watts de 6 minutos. Daí você tira 60% dela. Você vai começar o teste incremental com 60% da média de watts do teste do dia anterior, que foi o teste de 6 minutos. Essa é uma boa margem para começar. Eu errei muito para baixo. Começando muito cedo, o cara demorava 20 minutos no teste. Daí, quando eu comecei a utilizar a média de 6 minutos, bateu certinho. Geralmente o pessoal aguenta ali 4, entra no 5º estágio, né? As pessoas comuns. Os atletas conseguem segurar mais do que isso. Mas esse é os testes incrementais. A carga depende muito. Então, é isso que a gente está falando. A gente não acha uma carga exata. Vai depender do seu público, né? Se o seu público é treinado, destreinado, enfim. Eu tô falando um erro pessoal meu, para vocês também não errarem, né? Isso, 60% da média de 6 minutos, no máximo watts. Faz o teste de 6 minutos no dia, no outro dia pega 60% daquela carga lá, que foi a média de watts, e você começa com essa carga e vai aumentando a cada a cada estágio de 3 minutos aumenta 30 watts. Esse é o... Se você tiver um lactímetro aí é sensacional, porque aí você coleta a frequência, você dá uma furada no cara, coleta o lactato, você vai ter os dois gráficos no Excel. Mas vamos considerar que nem todo mundo tem acesso, né? Aí... E tem um teste muito bom, né, que você já fez e que eu vou fazer até amanhã na bike, que é o FTP. E esse FTP a gente correlaciona justamente com o limiar lactato. E daí a gente pode fazer a prescrição de treinamento através das zonas de treinamento, né? Por exemplo, a gente coloca 110% do FTP. Então, FTP, gente, é uma carga que você vai encontrar em um teste por exemplo, no remo. Você pode fazer de 20 minutos e multiplica por 0,95. Você tira 5% disso aí. E daí, essa carga em watts é sua carga de limiar anaeróbico. E daí você pode fazer sua prescrição de treinamento. Você pode botar 120%, 150 hits, por exemplo.
E daí você pode pegar a tabela de Joel Friel, que o cara... É É alguma uma coisa coisa assim, a gente vai assim. botar. Do triatlo, né? Do Training Como Peaks. eu tô migrando para do triatlo, eu tô fazendo Trend Peaks, então eu tô quebrando muita cabeça nisso. E daí, eles usam 7 zonas. E as 7 zonas é na prescrição do FTP. Então tudo tem que tirar FTP. Isso. Ele Daí usa muito eles a FTP. prescri... e daí você só a prescrição base pro FTP. Cara, na errado não Galera, tá. É o um teste o FTP é simples. mais simples, né, cara? Muito mais simples até do que esse teste de incremental de esforço. Ele é um teste retangular, né? Que a gente acabou não falando. Além disso, galera, que a gente falou dos incrementais, existem os retangulares. O que são os retangulares? É quando você tem uma tarefa O menor simples a tempo ser possível, né? executada. Por exemplo, 2.000 metros de remo. É um teste retangular. 20 minutos é o máximo de watts médio, que é o FTP, teste retangular. Geralmente você usa o teste retangular para confirmar aquilo que você achou no teste incremental. Então você fez o teste incremental e viu que o seu limiar anaeróbio ele correlaciona com 210 watts. Você pode, na semana seguinte ou alguns dias depois, fazer o teste do FTP e ver se essa correlação bate. No meu caso, bateu. Foi um erro de 5, 6 watts. Por que você quer interessante fazer, principalmente para quem pedala, né? O Joel ele fala que ele gosta muito do teste FTP, que é a sigla para Functional Threshold Pace. Por quê? Porque o atleta lida com as condições do ambiente. Uma coisa é você fazer o teste ali, incremental de esforço dentro do laboratório, ou na bicicleta com rolo. Outra coisa é você ir para a rua e pedalar 20 minutos, onde você geralmente pedala nos seus treinos. Então, você vai ter o fator do ambiente diretamente influenciando o teste. E isso te deixa mais próximo do que é o real para você. Então, ele gosta muito do FTP por causa disso. Ele faz o teste no laboratório, mas ele correlaciona com o FTP. Então, basicamente, o FTP você pode fazer de 30 ou de 20 minutos. Eu já vi também, Gabriel, de 5 km de corrida. O pessoal usa 5 km e coloca na Daniels Fórmula, aplica a Daniels É, Fórmula e acha a correlação. E de 60 minutos. Então, qual é a ideia do 20, FTP? 20, 30 20, e 30 e 60, né? 60. Qual é a ideia do É. FTP? Qual é o maior... falta 15 pessoas, galera. Manda aí, ó. Manda no aviãozinho aí que a gente vai mandar um bônus para vocês, se bater 50. FTP é o seguinte, é a máxima intensidade que você consegue manter por 60 minutos. Pronto, o princípio básico, o original dele é esse. Qual É é a original. maior velocidade? Qual é o maior pace? Qual é o menor pace, na verdade, né? Que você consegue correr durante 60 minutos. Esse é o FTP básico. Ou qual é a maior intensidade, qual é a maior velocidade na bike que você consegue pedalar durante 60 minutos. Qual era o problema de fazer em 60 minutos? Poucas vezes você vai conseguir se manter 60 minutos fazendo um teste. Né? E às vezes o pessoal começou a usar 10 km. Então, a primeira alternativa para fazer o FTP, além de ser 60 minutos de corrida ou de bike, era o teste de 10 km. Passado o tempo, começou -se a adaptar-se isso ao de 30 minutos. Começou a ver que existia uma correlação do teste de 30 minutos também. Então, o FTP ele se correlaciona com a máxima fase estável do lactato, que por sua vez se correlaciona com o limiar anaeróbio, e aí você tem a intensidade correlacionada ao limiar anaeróbio. Tá? Depois vem o teste de 20 minutos, mais uma adaptação, traz mais para o real. Você pode fazer o de 20 ou de 30. Eu gosto de fazer o de 20 minutos. Ou seja, eu sento no remo, programo 20 minutos e vou remar por 20 minutos e eu vou ver qual foi o watts médio dos meus 20 minutos. Eu pego esse watt médio e eu comparo com o teste que eu fiz lá no incremental de esforço. E eu vejo se tem uma correlação. Isso. Geralmente existe essa correlação. Mas um detalhe que o Gabriel falou é importante. Quando você fizer o teste de 20 minutos, é interessante que você tire 5% do valor desse teste. Então, por exemplo, se você fez o teste de 20 minutos e deu 200 watts de média, você tira 5% desses 200 watts. Você vai tirar 10 watts, você vai virar 190 watts. Por quê? Porque quando você faz o teste de 20 minutos, você está começando a entrar com uma contribuição muito grande do metabolismo anaeróbio. Concorda que a contribuição do metabolismo anaeróbio é maior em 20 minutos do que em 60? E o teste original era em 60? Então você tem que anular isso. E aí, geralmente, ele tira 5%. E aí esse é o seu valor de FTP, Functional Threshold Pace. O FTP, o pessoal utiliza muito ele para prescrever os intervalados HIIT longo, né, de
2, 3, 7, 10, 15 minutos, baseado na porcentagem do FTP. E o Steve Sailer, ele gosta também de prescrever o HIIT curto baseado no teste de 6 minutos, que é o teste da máxima potência aeróbia ou da máxima velocidade aeróbia, ou MAS ou MAP, né? Dependendo se você fizer na corrida ou um watts. O que é esse teste de 6 minutos, galera? Geralmente, hoje eu uso o FTP e uso o de 6. Quando eu vou fazer HIIT curto, eu uso de 6. Quando eu vou fazer HIIT longo, eu uso de 20. O teste MAP é qual é a maior potência que o teu sistema aeróbico consegue sustentar. A grosso modo é isso, a maior potência, a maior velocidade que o teu sistema aeróbico consegue sustentar. E aí é um teste de 6 minutos, facinho, facinho. Mesma coisa, senta no remo, programa 6 minutos, rema como se eu não houvesse amanhã e você vai ter uma média de watts. Esse média de watts é teu MAP, Maximal Aerobic Power. Se você fizer isso na corrida, você tem a MES, Maximal Aerobic Speed. OPEX, né? OPEX, isso, OPEX usa demais. O MAP10, mas até com caso de nomenclatura disso, que eles utilizam a prescrição de treinamento através disso. Então, esse tipo de teste é até interessante porque tu mata um problema que a galera fala da frequência cardíaca, né? Ó, a gente não pode usar a prescrição de frequência cardíaca máxima porque a gente não sabe se está no limiar anaeróbico ou não. Por exemplo, se você usa, eu quero que você fique 80 minutos, ou 4 minutos e 80% da sua frequência cardíaca máxima. Cara, você tem atleta ali que vai estar acima do limiar anaeróbico e tem atleta que vai estar abaixo. Então, vai ter um cara que vai entrar mais em fadiga mais rápido e outro não. Então, o teste de FTP ou o MAS, ele mata um erro problema, que a gente pode da ter. frequência cardíaca. O problema que a gente pode ter, porque a gente está prescrevendo através da carga de treinamento, a carga de watts, né? Então, daí a gente não está fazendo a frequência cardíaca. E daí tu não precisa nem ficar com o frequencímetro. Exatamente. Galera, quando você prescreve... tô só de olho aqui, Gabriel, senão daqui a pouco cai. Né? Daqui a pouco a gente vai ter que fechar e voltar. E fiquem com a gente, que a gente tem teste ginástica específico ainda. Mas é só... E falta gente entrar, viu? Falta gente, falta 10 pessoas entrarem ainda. Quando você tem um teste de FTP, quando você tem teste de frequência cardíaca, você se baseia na frequência cardíaca para prescrever corrida, por exemplo. Se você prescreve, o que o Gabriel falou, você prescreve para 2 atletas, para mim e para o Gabriel, a gente vai fazer o mesmo treino, que é 5 minutos a 80% da frequência cardíaca máxima. Eu posso estar acima do meu limiar anaeróbio e ele pode estar abaixo. Então, nós dois vamos ter efeitos diferentes no treinamento. O mesmo treino vai causar efeitos diferentes na gente, porque eu não sei se eu estou abaixo ou acima do meu limiar anaeróbio. Quando eu uso o FTP, quando eu uso a MAP, eu mato isso, porque eu estou me baseando exatamente onde está o meu limiar anaeróbio. Então, eu consigo ser mais assertivo na prescrição, principalmente os intervalados. E nos intervalados, o HIIT curto é que você não deve usar a frequência cardíaca mesmo, porque não dá tempo dela estabilizar, né? Você imagina, 30 segundos pedalando, 30 segundos descansando. Não dá tempo de você alcançar a frequência cardíaca que você queria nesses 30 segundos. Então, quando você usa intensidade, é mais assertivo, é mais objetivo do que usar a frequência cardíaca. Beleza? Dúvidas sobre FTP, sobre teste incremental de esforço, sobre teste rampa, sobre teste integral, sobre teste retangular. Antes da gente fechar essa parte e abrir a segunda, galera. Deixa eu ver o que eu já usei. Usei 2 km de remo, já usei 5 km de remo, que o 5 km de remo ele tem uma correlação parecida com o FTP. Por exemplo, o meu FTP, ele deu exatamente 5 km. Deu exatamente 5 km. Então, deixa eu ver o que mais eu usei. Já usei 3 minutos. Tu já usou o Critical Power? Potência crítica? Não. Esse dói, ó. Eu já usei. A gente usou no ano passado. 3 minutos. Esse dói. Esse dói. A galera que tiver alguém que treina comigo aí, fala aí do teste 3 minutos. Mano, é de fazer e passar 3 horas no chão e não fazer mais nada no dia. Dá vontade de vomitar, a perna fica morta. É basicamente o seguinte, 3 minutos, você vai pedalar no a maior intensidade que você consegue manter em 3 minutos. Então não é um teste que você vai começar dando um tiro de 1 e cair no resto. É o teste que você vai começar e vai manter ali 70 RPM. E aí você tem o pace de 3 minutos. Existe uma prescrição, que é o Critical Power, que é baseado nesse pace de 3 minutos. Eu usei com a galera no ano passado. Mano, é sinistro. Foi o pior, acho que foi o pior teste que eu já fiz até hoje. Mais do que 2 km, 2 km dói. 2 km dói, mas 3 minutos é foda. O Douglas falando que lá ele mostrou o teste de 2 minutos de bike, 8 minutos de remo. Marcon Célio, é o da bike mesmo. O teste Watson remo é top, mas a técnica de remo tem que ser
para metros e não para cal. Quando fiz a primeira vez, errei. Família, olha só, eu vou te contar uma coisa. Eu vou te contar uma revelação agora sobre técnica de remo, de calorias de metros. Né? Muita gente pergunta, qual é a técnica de remada quando eu vou remar em calorias? Qual é a técnica de remada quando eu vou remar em metros? A mesma, galera. Não muda. Não tem uma técnica diferente para calorias ou para metros, tá? A técnica da remada é a mesma. Não muda. O que vai variar, às vezes, é dependendo da distância que você vai remar, você muda o número de strokes por minuto, que é o número de remadas por minuto. Se você tem distâncias mais curtas e precisa sair mais rápido do remo, você trabalha com stroke alto, acima de 30. Quando você tem distância mais longa, você trabalha com stroke mais baixo. Mas a técnica da remada, a mecânica da remada não muda de caloria para metros. Tá? Então, vamos matar logo esse mito de uma vez por todas. 3 minutos, distância do remo a cada intervalado. Teste 3 km de bike, teste 3 km de corrida. Joel Jameson usa o 3,2 km de corrida, 12 minutos. Galera, tem muitos, né? Assim, a gente está apresentando os que a gente usa no dia a dia. Eu posso falar muito bem do FTP, do incremental, do MAP, porque são coisas realmente que eu venho usando desde 2019. Alguns é mais recente, mas outros a gente já usa há mais tempo. Então, são coisas que são simples. Você precisa, no máximo, de um frequencímetro. Entendeu? Então, é muito simples aplicar esses testes. Gabriel, vamos fechar aqui essa primeira parte e voltar. Galera, vamos lá. Tá? Para poder o Instagram não derrubar a gente não perder a live. A gente vai salvar e aí a gente volta. E aí a gente vai mostrar mais ou menos como é que a gente faz os testes de ginástica e como a gente usa esses dados para prescrever os testes de ginástica e os testes específicos do CrossFit. Beleza? Tá com o pau?